Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você está assistindo. Para começar, eu sou o Daniel e eu venho falar de um assunto que despertou o interesse de todos os cidadãos brasileiros, direta e indiretamente, nos últimos dias e meses, que é sobre o impeachment de Dilma Rousseff. Para começar a explicar todo esse acontecimento, voltamos a 15 anos atrás, onde tudo se inicia. Em 2003, a Constituição Federal foi mudada. De 2003 a 2010, essa Constituição de 1988, a Lei de Bases e Diretrizes e Bases de 1996, passaram por importantes alterações de modo que novos direitos constitucionais fundamentais foram inscritos nos marcos regulatórios basilares da educação brasileira. Aprender e discutir as mudanças no texto legal é um aspecto importante a se considerar na análise das políticas educacionais, na medida em que todo arcabouço normativo, ao mesmo tempo em que orienta e define muitas destas políticas, também se constitui em um canal de sua legitimação e afirmação social. Em 2003, no governo de Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo governo, foi um período conturbado e o presidente passou a agir como um gerenciador de crises provocadas por desavenças políticas, denúncias de corrupção agravadas pelos juros elevados e aumento do desemprego. Outro problema foi a crise energética nacional, que pôs em xeque o crescimento econômico. Até então, Lula entra no poder em seu primeiro mandato. Tudo bem até aí. No segundo mandato de Lula, começa com a retomada das atividades em vários setores, em virtude principalmente da recuperação da renda na população e pela expansão do crédito. Em 2007, o governo Lula manteve os acordos feitos por Fernando Henrique Cardoso, tanto os internacionais quanto os internos, mantendo a sua política econômica. Também foram mantidos os altos juros, cortes de gastos públicos, mudanças no regime de aposentadoria, entre outros. Já em 2009, sob a influência dos impactos da crise financeira global, há um aumento no desemprego, o que não impediu que o Brasil apresentasse um dos mais baixos índices do risco Brasil. Surgem também várias denúncias de corrupção, entre elas o Mensalão, um dos maiores escândalos da política brasileira. O governo também lançou o Plano Fome Zero e o Plano de Aceleração Econômica, no final do governo, que teria como uma das etapas ações em áreas sociais mais desprivilegiadas. De acordo com a mudança da instituição, o cidadão passou a ter um pouco mais de liberdade, fato que era limitado com o antigo Código Civil, como conceito de família mais amplo, igualdade entre mulheres e homens, a virgindade e regime de bens. Casar e separar ficou mais fácil, com uma brecha no divórcio. O pátrio poder e a guarda dos filhos também foi aprimorado, a maioridade civil e o fim dos filhos legítimos. Você deve estar se perguntando o porquê que o impeachment tem como consequência todos esses acontecimentos que eu citei. Tudo isso é consequência de um governo criado por Lula. Lula até então cumpriu seu segundo mandato e passou toda essa hierarquia para Dilma Rousseff. Até então ela continuou com esses planos, aprimorando eles e garantindo um bem social, como Minha Casa Minha Vida, entre outros projetos que foram adaptados para aderir à sociedade. Mas bom, o impeachment de Dilma foi um dos acontecimentos mais importantes e recentes. Em 31 de agosto de 2016, a presidente do Brasil foi destituída do cargo, após a conclusão de um processo aberto contra ela em 12 de maio desse mesmo ano. Entretanto, ela não perdeu seus direitos políticos com a desinstituição, ou seja, não ficou inabilitada para exercer cargos públicos com um período de 8 anos, como prevê a Constituição Federal em seu artigo 52. Ao longo do ano de 2015, a Câmara dos Deputados, então presidida pelo deputado Eduardo Cunha, do PMDB, recebeu 50 pedidos de impeachment contra a presidente.
Desses pedidos, 39 foram rejeitados por não apresentarem provas e argumentos satisfatórios. Dos 11 restantes, Eduardo acolheu em 2 de dezembro daquele mesmo ano, em que foi protocolado em 15 de outubro. Esse pedido foi elaborado pelos juristas Miguel Real e doutora Janaína Conceição Pascoal e Hélio Bicudo, e subscrito por 3 líderes de movimentos populares que articularam parte da massa de pessoas que foi para as ruas em várias cidades do país em 2015, sobretudo em março. O pedido foi encaminhado ao plenário da Câmara para ser votado a sua admissibilidade. A votação ocorreu no dia 17 de abril de 2016, onde 367 deputados federais foram favoráveis e 137 foram contra. Aos 12 dias do mês seguinte, foi a vez do plenário do Senado Federal votar contra ou a favor da abertura do processo de impeachment. 55 senadores votaram a favor e 22 contra. Sendo assim, o processo estava oficialmente em curso e, como previsto no texto constitucional, a presidente deveria se afastar temporariamente do seu cargo. Quem assumiria o posto interinamente seria Michel Temer, atual presidente do Brasil. Segundo a Constituição Federal do Brasil, durante o processo, os senadores desempenham funções de juízes. Portanto, foi montada uma comissão especial do impeachment para apurar as denúncias do processo, ouvir testemunhas das acusações e da defesa e debater política e juridicamente o caso. No pedido que foi acolhido, os denunciantes formularam a acusação de crime de responsabilidade contra a presidente, com base no artigo 85 da Constituição Federal e lei. O argumento principal dizia respeito à violação por parte da presidente de leis relativas ao orçamento e ao controle fiscal, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa violação teria sido cometida com a edição de decretos de créditos suplementares sem a aprovação do Congresso Nacional e a realização de operação de crédito com instituição financeira controlada pela União. A defesa que foi realizada pelo advogado José Eduardo Cardoso, bem como os senadores partidários da presidente, justificou que a edição dos decretos consistia apenas em autorização de gastos sem impacto na realização das despesas, já que esta seria controlada pelos decretos de contingenciamento. Quanto a esse aspecto, no ano novo de 2015, o governo teria promovido o maior contingenciamento da história e, além disso, a defesa também argumentou que toda a realização do processo não tinha legitimidade porque não havia crime nenhum cometido por Dilma. Fez parte desse argumento a narrativa de que o processo, na verdade, era um golpe parlamentar, orquestrado por algumas personagens da cena política, como Eduardo Cunha e Michel Temer. Após Michel Temer assumir o poder, medidas foram propostas para reformas em diversos setores da nossa sociedade brasileira. Entre elas está uma das propostas, a reforma na educação, que faz com que algumas matérias sejam retiradas e que qualquer profissional em uma determinada área possa dar aula, não precisa ser especificamente professor. Isso leva ao cidadão que está acompanhado politicamente a acreditar que essa transição de poder tenha sido um golpe pelo fato dessas medidas propostas estarem em jogo e estarem em processo de análise pelo Senado Federal. Também está em andamento a PEC, que tem a iniciativa para modificar a Constituição proposta pelo governo, que tem como objetivo frear a trajetória dos crescimentos dos gastos públicos e tentar equilibrar as contas públicas. Como resposta, muitos cidadãos descontentes com essas reformas que estão sendo propostas e sendo aprovadas aos poucos, o presidente em exercício Michel Temer foi vaiado durante a cerimônia de abertura da Olimpíada do Rio, na noite de 5 de agosto de 2016, no estádio do Maracanã, ao declarar os Jogos Abertos.
Na parte final da cerimônia, sem ser anunciado, Temer começou uma breve fala. Para concluirmos esse assunto, podemos dizer que houve sim um interesse da oposição em tirar Dilma do poder e estabelecer suas metas. Porém, concordamos com a saída da presidenta do poder. Mas acreditamos que ainda há muito que se fazer, pois ainda estamos em um processo de reforma política e esse impeachment ainda não está completamente acabado.